Meus irmãos, graça e paz. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Salmos, especificamente o 102. Leremos somente o verso 18 deste salmo. Está sobre o meu encargo nessa manhã compartilhar com os irmãos sobre vida e obra de Martinho Lutero. Vocês vão observar que as temáticas vão se completar. O que eu vou repartir, logo mais o que o reverendo Anderson vai compartilhar, amanhã o reverendo Roger, na terça o reverendo Tafarel, as temáticas, elas se completam. E eu gostaria de rogar a Deus que conceda a todos nós a concentração devida, diante de um texto talvez, e diante de um tema, não tão observado no nosso tempo, talvez não tão apreciado, mas eu acredito piamente que necessário. E vou te explicar em 3 pontos por que necessário. Mas antes quero ler contigo o Salmo 102, somente o verso 18. Salmo de número 102, verso 18, diz a Sagrada Escritura assim: ficará isto registrado para a futura geração, e um povo que há de ser criado, vai louvar ao Senhor. Veja bem o que o salmista aqui diz. Isso vai ficar registrado para as futuras ou para a geração posterior. E um povo, esse povo que há de ser criado, louvará ao Senhor. Vá para a carta de Hebreus, capítulo 13. Carta aos Hebreus, capítulo 13. Também somente um verso, o autor dessa carta, verso 7, o autor dessa carta diz assim: lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Pai querido, obrigado pela leitura da Tua santa e inerrante palavra. Confessamos ao Senhor, Pai, que precisamos da iluminação do alto. Que o Senhor possa agraciar o nosso coração com a concentração devida diante, ó Deus, de aspectos históricos, realidades, ó Deus, de um passado aos nossos olhos distante, mas que com toda certeza edifica a nossa vida como discípulos de Cristo nesse tempo. Pedimos que o Senhor dê graça ao que comunica, ao que fala, ao que ouve, para compreender, Pai, como aplicar isso na sua vida no tempo de hoje. E com total dependência no Senhor, nós rogamos, ó Deus, essa bênção, diante de tudo que já cantamos, diante de todas as orações aqui feitas, e diante desse desafio de estar entre 2 mundos, o físico e o espiritual, nós rogamos a Tua bênção debaixo do sangue de Teu Filho Jesus. Amém. Meus irmãos, o mundo reforma era um mundo em movimento. Há um lema conhecido de muitos de nós: igreja reformada sempre se reformando. E falar de Martinho Lutero, eu acredito que é nobre, mas também me leva a pensar naqueles que viveram antes de Lutero, que conhecemos como pré-reformadores. Nós vemos o cuidado de Deus numa obra de tapeçaria para com a sua igreja, em diversos aspectos, detalhes, mas a época de Lutero, com toda certeza, é algo crucial em alguns aspectos. Eu destaco alguns. Uma época de mudanças onde as Américas estavam sendo descobertas, reis, imperadores e generais e papas lutavam entre si numa busca desenfreada por poder, mas com a tentativa de tentar moldar a Europa moderna. A igreja que conhecemos como romana, que até ali então uma igreja católica, ela tinha 3 características dominantes. Ela dominava espiritualmente, ela dominava politicamente e também de forma cultural.
E as tentativas de reforma daquele contexto, diante de todas as corrupções, eram tentativas como, por exemplo, de Wycliffe e Hus, foram esmagadas. E começa a surgir então ao redor, alguns homens que poderíamos ser ou podemos ter como gênios para a época, como Erasmo de Roterdã, Michelangelo, Leonardo da Vinci, Cristóvão Colombo. Mas havia algo acontecendo ali também que coopera para esse processo. Uma inquietação profunda com 3 coisas: a morte, a culpa e um senso de perca de sentido em meio à sociedade. E a teologia luterana, ela é uma resposta a essas ansiedades para aquele tempo, para aquela época. E eu disse aos irmãos que qual é a recompensa do estudo, então, histórico da igreja? Eu destaco 3. A primeira delas é a glória de Deus. Convido você, então, a pensar nisso. A glória de Deus. Por que a glória de Deus? Porque você vê no processo de anos da história da igreja de Cristo, o Deus que está intervindo, volta e meia visitando o seu povo, resolvendo questões que esse povo, ou que o homem, está sempre se equivocando. E você então, quando olha para a história da igreja, olha para o passado, você se depara com este Deus que intervém e que resolve o que os homens estragam. A segunda coisa do privilégio de participar de um momento como esse, visa o seu crescimento e o meu crescimento. Por quê? Porque com muita humildade você vai ver, não só em Lutero, mas você vai observar em diversos reformadores, você vai observar que você vai ser conduzido ao caminho da humildade, porque você, de alguma forma, o mundo não está começando com você, a igreja não está nascendo agora, e você vai ser liberto da presunção de achar que agora é assim. Nós somos a bola da vez, nós somos a igreja da história. E quando você olha para a história da igreja, você cresce no caminho daquilo que eu chamo de humildade em Cristo, reconhecendo com todo temor que você pode ser liberto da presunção de achar que você faz mais ou é melhor, ou que o seu tempo espiritualmente está mais avançado. E o último da recompensa de estudo da história da igreja é o bem da própria igreja no presente. Por quê? Porque alguém já disse que quem não aprende com a história, Magno, repete os erros. E curiosamente vai se tornando teórico, imaginando coisas que muitas vezes não são realidade. Não vai para a prática, mas fica naquilo que eu chamo de teoria. Então você olha para esse contexto, como eu disse, um tempo onde o contexto que Lutero está, enfrenta a inquietação profunda com a morte, a culpa e a perda de sentido. Eu destaco 3 verdades que eu vou caminhar com os irmãos, brevemente, claro, passando muito superficialmente, primeiramente sobre a peregrinação espiritual deste irmão ou deste homem chamado Martinho Lutero. Este homem nasceu 10 de novembro de 1483 na Alemanha, filho de mineradores, um minerador de prata, sua mãe se chamava Margarete, e curiosamente no contexto de família dele, ele é criado por um pai extremamente ambicioso, que via nos filhos o desejo que esses filhos progredissem, e que envia o filho com 14 anos para estudar latim, primeiro numa região de Mansfield com os irmãos da vida comum. E com 14 anos, Lutero tem contato ali com a Bíblia. Pela primeira vez, com 14 anos, Lutero tem contato com a Escritura. E é nesse ambiente que ele começa a ter contato com a Escritura, com outros cristãos, mas uma enfermidade o obriga a retornar para casa. E quando ele tem ali 18 anos, seu pai tentando fazer dele um jurista, o envia para uma universidade, e ele adquire ali um grande conhecimento em gramática, lógica, metafísica e música. Mas naquele ambiente ele se interessa por uma teologia escolástica de um homem chamado Guilherme Rockham, e especialmente pela de Gabriel Biel,
que afirmava o seguinte, preste atenção: Deus não haverá de negar a sua graça ao homem que faz tudo ao seu alcance. E também pelo humanismo, que era a redescoberta da cultura clássica com aquele lema antigo, voltar às fontes. E ele ali, em 1502, recebe um grau de bacharel em artes, título de mestre, e ingressa no curso de direito. Mas nesse instante da vida dele, um encontro toma este amado irmão de um assalto. Em todo esse tempo, esse homem era dominado pelo pavor, pelo medo, e principalmente pelo pavor da ira de Deus e do seu juízo. E em constante perturbação espiritual ele andava. E curiosamente ele chega a dizer, um historiador da sua biografia diz que contra a ira de Deus Lutero não tinha onde buscar refúgio. E na manhã de 17 de julho de 1505, uma tempestade, caminhando pelo campo, essa tempestade violentíssima veio, e esse homem foi tomado por aquilo que o salmista chama de pavores de morte. E ele faz um pedido aos céus. Ele pede a Santa Ana, padroeira no sentido de padroeira dos mineiros, daqueles que eram o seu pai e outros, e ele pede a Santa Ana, protetora dos mineiros, que o livrasse, e que se ela o livrasse em troca, ele se tornaria um monge. Primeiro ano de direito, e ele então, não morrendo, o que ele faz? Ele cumpre a promessa. Ele se ingressa no convento dos eremitas agostinianos, e nesse ambiente, ele começa a tentar ser o melhor que ele pode ser. Lutero confessava várias vezes por dia, e quando à noite lembrava de algo não confessado, ele corria, acordava o seu confessor, um monge mais velho, mais experiente que ele, e dizia para ele daquilo que veio à mente dele como pecado. Chegou um momento que o confessor se irritou tanto com ele, que chegou a dizer assim: olha, Lutero, saia e faça algo realmente ruim, como matar o seu pai, e aí volte e confesse isso. E a ordem monástica desse irmão Martinho Lutero, que ele adentrou, ela era conhecida realmente por seriedade de duas coisas: labor teológico e dureza na sua regra. Mas esse homem, depois de 2 anos, ali naquele contexto, ele é ordenado sacerdote, e no centro desse pensamento, no centro desse reconhecimento, dentro daquela realidade, estava gravitando sempre no seu entendimento Deus, a majestade de Deus, a glória de Deus, o poder de Deus, misturado com a ira de Deus. E ele, em meio a uma outra crise, quando ordenado, ao levantar a hóstia e dizer as seguintes palavras: este é o meu corpo, ele teve um colapso e não conseguiu falar, por causa do não crer na transubstanciação. E ele estava dentro de uma realidade que, para aquele tempo, onde a igreja católica, que nós chamamos de romana, prevalecia, implantando em tanta gente o pavor, vendo Deus não como uma solução, mas Deus, para Lutero, ele chega a dizer, é um problema. E ele chegou a falar para um amigo: eu não amo a Deus, eu odeio a Deus. E isso só o fez sentir-se ainda pior, e agora acrescentado de algumas blasfêmias. Ele chega a declarar também que, se tivesse continuado por mais tempo, teria me matado, de vigílias, orações, leituras e outros trabalhos. Mas eu vejo nisso tudo um homem sensível, um homem que tinha um espírito quebrantado, não alegre, não risonho muitas vezes, um homem que era visto pelos de fora como um homem triste, porque a disciplina ascética, curiosamente, não tratava com o seu tormento, mas aumentava isso, nos fazendo pensar como o apóstolo Paulo, em doses talvez mais ou menos. Veja o que Paulo diz em Filipenses 3, verso 4, para nós utilizarmos da Escritura também. Veja que Paulo diz acerca do seu viver dentro do judaísmo.
que nos faz lembrar um pouco daquilo que também nosso irmão Martinho Lutero estava a enfrentar nesse momento da sua caminhada. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, verso de número 4, Sagrada Escritura diz assim: bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Paulo diz: eu deveras então considero tudo como perda, uma perca que me leva a considerar a sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por amor do qual eu perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo uma justiça própria que procede de lei, mas senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, e me conformar com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Quando eu olho então para esse viver lá de Lutero e volto para o tempo de Paulo, escrevendo aos Filipenses, não sei se em doses menores ou maiores, Paulo escreve essa realidade também olhando para o seu viver. Lutero diferente. Lutero, como eu disse aos irmãos, uma disciplina que não melhorava, que não tratava com os seus tormentos, com os seus pavores e com os seus medos, só aumentando. Essa era a realidade desse homem até então. Agora, meus irmãos, o caminho da reforma passa por algo interessante. Esse homem então está dentro daquele contexto trevoso, e agora, por causa dessa piedade, da sua inteligência, ocorre um fato em 1508, que muda para sempre a sua vida. Um superior da ordem agostiniana chama a ele e diz assim: Lutero, vem aqui, deixe-me dizer, você precisa se preparar teologicamente. E ele diz assim: eu não quero. Ele não desejava. E quando ele cita isso, já depois de 20 anos, e olha para trás, nas palavras ditas nas minhas pesquisas, ele diz assim, veja bem, ele chega a mim e diz, me pedindo para estudar, que chegaria um tempo breve, que teria muito trabalho na terra, influenciado pelo céu, e que o Senhor precisaria de grandes jovens laboriosos. E você, Lutero, disse esse senhor para ele ali dentro daquele mosteiro, quer vivas ou morras, eu vejo a você e quero te dizer, Deus tem uma necessidade de ti na sua vontade soberana. E ele viaja então, depois de ouvir isso, para Roma, numa peregrinação. Ele chega a dizer que isso foi em vão para ele, porque depois de conseguir uma graduação bíblica em 1508, ele obtém o grau de doutor em teologia só em 1512, e nas suas palavras ele diz assim, eu, Martinho Lutero, fui forçado a me tornar doutor contra a minha vontade, por pura obediência de aceitar um cargo de ensino como doutor, e prometi ali, votando pelas Sagradas Escrituras que eu amo, prometi pregar, ensiná-las de maneira fiel e de maneira sincera. E nesse ano, 1512, ele começa então a fazer alguns estudos bíblicos em alguns livros. Olha como Deus é sábio. Quais os livros que Lutero começa então a estudar, e ao estudar, fazer preleções nas Escrituras na Faculdade Teológica da Universidade de Wittenberg? Ele começa com Salmos, expondo do ano 1513 a 1515 Salmos. Depois ele vai para Romanos e Gálatas,
e depois Hebreus e volta a Salmos. E curiosamente ele começa ali a trilhar o caminho no seu coração da reforma, como ele observou mais tarde, dizendo assim: esses estudos, lendo esses livros, Salmos, Romanos, Gálatas, Hebreus, lendo esses livros, o papado estava soltando-se de mim, os meus olhos estavam se abrindo. E aqui nós destacamos uma aplicabilidade para o nosso tempo. As Escrituras continuam abrindo os olhos de muitos irmãos e de muitas pessoas. O valor das Escrituras para abrir os olhos. Talvez você, meu irmão, minha irmã, já passou por uma experiência de crise de fé. Você está diante de um homem expondo a história dele aqui, de forma superficial. Lutero viveu muitas crises, como você enfrenta também. E numa das crises de fé que o Evangelho nos mostra, lá em Lucas 24, 2 discípulos no caminho de Emaús, olha que coisa linda ali. A Escritura diz que eles, na crise de fé deles, o Cristo ressuscitado coloca-se ao lado deles, e o Cristo ressuscitado começa a expor acerca do que ele, Cristo, está dito no velho pacto, nos profetas, nos salmos, na lei, e os olhos daqueles homens não se abriram. Diz a Escritura que os olhos daqueles homens, daqueles dois homens numa crise de fé, por tudo que eles viram na sexta-feira, e agora fazendo o caminho para aquela localidade de Emaús, com Cristo ressurreto do lado, e Cristo dando um ensino para eles acerca dele, Cristo, os olhos deles não se abriram. Mas quando chegaram em casa, naquela casa simples, Cristo sentado à mesa com eles, diz a Bíblia Sagrada, que os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus. Quando eu olho textos como esses, históricos, eu sou desafiado a pensar na minha vida e também na vida dos meus irmãos, sobre quantas vezes nós lemos a Bíblia de forma atabalhoada, quantas vezes nós não valorizamos a Escritura como devemos valorizar. E o lindo disso que eu passo a dizer aos irmãos é que a Escritura continua a fazer essa mesma realidade conosco, irmãos. Se dessemos oportunidade para alguns irmãos, vocês iriam testificar quantas vezes você estava cabisbaixo, desanimado, desencorajado, desistindo de algo, e de repente a Escritura lida, ela vai ao teu coração como uma flecha, e ela te dá uma direção. E eu vejo esse homem estudando Romanos, Gálatas, Salmos, Hebreus, livros que falam do encargo daquela crise que ele tinha. E ele chega a dizer: as Escrituras abriram os meus olhos, a palavra de Deus chega até nós, na forma de um livro. O que ele compreendeu? Algo vital para mim e para você. Ele compreendeu que Deus preserva a experiência da salvação, a experiência de santificação, de geração para geração, por meio de um livro revelado, não por meio de um bispo, por meio de um homem ou algum conselho humano. Aquele que deseja ouvir Deus falar, que leia a Escritura Sagrada. Algo que ele observou e que alguns pensavam. Lutero não citava o Espírito Santo. Pensam equivocadamente quem assim diz. Olha o que ele diz acerca do Espírito Santo, nesse papel de ler a palavra de Deus. Ele diz assim: o Espírito Santo é crucial na leitura bíblica, porque é o Espírito Santo que abre os olhos, que dá a vida, que dá a luz. E em 1520 ele diz: estejam certos de que somente o Espírito Santo, vindo do céu, faz de alguém um doutor nas Escrituras. Em outras palavras, a grande dádiva do Espírito é a Bíblia. Louvado seja Deus. E ele abandona um processo naquele encontro de interpretação alegórica que dominava a época, os comentários de teólogos escolásticos que não contribuíam, e ele começa a se debruçar então, a enfatizar o método histórico-gramatical, interpretando as Escrituras apoiado nos comentários agostinianos, ou de Santo Agostinho. E ali ele diz que através desses estudos da Escritura, meus olhos se abriram, eu enxerguei que aquela culpa que me consumia não podia ser retirado pelo aumento de práticas religiosas.
E o Deus que eu temia não era o Deus revelado por Cristo. Um outro relâmpago e uma outra tempestade acontece na sua vida, com base em Romanos 1,17. Disparado de Romanos 1,17, cruza a sua vida, onde ele diz esse episódio da seguinte forma: noite e dia eu ponderei, até que eu vi uma conexão entre a justiça de Deus e a afirmação de que o justo viverá pela fé. Eu compreendi que a justiça de Deus era aquela pela qual, pela pura graça e misericórdia, Deus nos justifica através da fé. E com base nisso, eu comecei a compreender que eu estava renascido. E eu passei através de portas abertas para dentro daquilo que eu chamo de paraíso. E ele começou a entender que se antes a justiça me enchia de ódio, agora ela é doce quando eu a leio. E essa passagem paulina se torna para mim um portão para os céus, um portão para a realidade celestial. E meus irmãos, ele começa então agora a ensinar isso. E todas as vezes que a verdade é ensinada, de um lado, em momento algum Lutero queria que nascesse uma igreja, ele queria então ali reformar aquele contexto, tanto é que ele não sai, ele é excomungado. Ele não saiu e abriu algo, não, ele é colocado para fora, ele é excomungado. Mas até então, ele começa então a ensinar essas verdades que estavam ardendo no seu coração. Mas bem próximo desse tempo, um monge chamado Tetzel, representante do Papa Leão X, estava ali vendendo, olha só que coisa, vendendo indulgências, levantando dinheiro para a construção da Catedral de São Pedro. O que é indulgência, pastor? Indulgência eram cartas de absolvição que garantiam o perdão dos pecados. E Tetzel afirmava o seguinte, olha o que esse homem afirmava: não vale a pena atormentar-te, tu podes resgatar os teus pecados com dinheiro. Pagando, podes escapar dos sofrimentos do purgatório e aliviar os dos outros. E havia um cântico que embalava esse discurso, que era o seguinte: na hora que a moeda no cofre cai, uma alma do purgatório sai. Para Lutero isso era uma perversão do evangelho. Segundo se conta, em 31 de outubro de 1517, Lutero fixou na porta da igreja do castelo o debate para o esclarecimento do valor dessas indulgências, que haveria de marcar então ali o princípio da reforma, não uma reforma, mas o princípio. E essas 95 teses que compõem esse documento foram enviadas para os superiores de Lutero na Alemanha. E ele escolheu intencionalmente essa data. Por quê? Porque no outro dia, era o dia de Todos os Santos, e o príncipe Frederico ofereceria à veneração do seu povo uma coleção, aguce os seus ouvidos, nada mais nada menos do que 17.440 relíquias, que incluía 4 partes do corpo de João Crisóstomo, um dente de Jerônimo, 4 fios de cabelo da Virgem Maria, um retalho das fraldas de Jesus, um cabelo de sua barba, um prego da cruz, e isso valia para os fiéis 127.780 anos de indulgência. Lutero vai até aquele ambiente a fixar uma tese na porta da igreja. Não era uma grande coisa isso, porque os eruditos naquele tempo faziam isso. Mas com a invenção da imprensa, essas teses então foram pegas, traduzidas, espalhadas pela Europa e deram início então a uma perseguição, a uma batalha na tradução do latim para o alemão, que em poucas semanas por toda a Europa isso estava então espalhado. Agora, devido às letras pequenas, eu não vou explorar o que está na tela, mas observar com você que Lutero agora vai diante de reis e de príncipes. E esse homem agora recebe o apoio em 1518 de Frederico. E ele participa de um debate, e quando distingue entre a fé evangélica e as corrupções, Lutero tem que lidar com a teologia da cruz
e com a teologia da glória. E ele foi chamado, como disse o reverendo Anderson aqui já, ele foi chamado a Worms perante o imperador Carlos V. Quantos anos o imperador Carlos V tem? 22 aninhos. Quantos anos Lutero tem? 38. Nessa época. Coisa engraçada, né? Um jovem de 38 anos. E o imperador Carlos, 22 anos. E veja bem, prestar contas do ensino. 2 dias de debate. Estava em jogo a autoridade das Escrituras. Ele colocou na mesa outros livros que Lutero tinha escrito e pediu para Lutero se retratar. E Lutero disse o seguinte: tu me pedes uma resposta simples. Eu vou lhe dar uma que não resta margem de dúvidas. A não ser que alguém aqui me convença pelo testemunho da Escritura Sagrada, eu não posso me retratar. Porque eu não creio que o Papa é infalível, não creio que os concílios são infalíveis, e é manifesto que frequentemente tanto o Papa quanto os concílios têm se equivocado e contradito. E eu fui vencido pelos argumentos bíblicos que eu citei, e a minha consciência está presa à palavra de Deus. Não posso, não quero me revogar, porque é perigoso e não é certo um homem agir contra a sua consciência. Quero dizer para o Senhor que Deus me ajude. Amém. Ele então foi excomungado, considerado um fora da lei. Um novo dia raiou para a cristandade. Curiosamente, quando Lutero sai dali, ele foi sequestrado. Sequestrado por homens do bem, que estavam ao lado dele. O que se crê, isso não tem uma comprovação bem clara, é que havia outra emboscada do imperador e do Papa para matá-lo e capturá-lo. Então Frederico, o sábio rei da Saxônia, mandou homens para antes então sequestrá-lo, levar para um castelo, protegê-lo por 10 meses. E 10 meses Lutero faz o quê? A tradução do Novo Testamento do grego para o alemão. E pasmem vocês, Lutero sabia Romanos de cor. E de onde vem, pastor, o termo protestante? Em 1529, os príncipes luteranos reuniram-se em torno de uma resolução que estava impedindo que a reforma adentrasse os seus territórios com seus princípios, mas exigia a liberdade de culto romano nos territórios conquistados pela reforma. Então, o ato de recusar esses princípios e essas realidades, como eram chamadas, levou então o não aceitar, a eles serem conhecidos como protestantes, ou seja, eles têm um protesto. Hoje, olhando para o passado, aqueles que olham com um olhar também um pouco crítico a erros e equívocos, dizem que a reforma teve protestos e naquele momento faltou propostas. Mas nós não estamos aqui como juízes dos processos históricos. Isso é na alçada de Deus. Mas eu gostaria, para concluir, de destacar algo que eu julgo ser extremamente importante, lendo, pesquisando sobre a vida desse homem chamado Martim Lutero, que é a sua vida familiar. Em 1525, Lutero casou-se com Catarina. E Catarina era uma freira. E ela foi uma das 12 freiras que Lutero ajudou a fugir de um convento. E ela fugiu, curiosamente, foi ajudada a sair desse convento dentro de barris de arenque. O que é arenque? São peixes noruegueses, barris de madeira que guardavam esses peixes. E essa mulher, num desses barris, junto com outras, fugiram desse ambiente. E ela tinha 42 anos, Lutero tinha 26 anos quando eles se casaram. Ele amava essa mulher, formando ali a primeira família cristã protestante. Amavam-se intensamente, mas um amor real, com o pé no chão. Faziam
um contexto de família unida, forte. Lutero gostava de brincar com ela, fazer brincadeira a respeito dela. Ele chamava ela de meu senhor Catarina, porque ele era desorganizado e ela extremamente organizada. E diz a história que na maioria das coisas ele deixava a Kate lhe dizer o que fazer, nas outras era o Espírito Santo que lhe dizia o que fazer. Tem cartas que ele escreveu brincando, querida Costela, falando de Catarina. Ele comparou a carta aos Gálatas como a minha querida Catarina. Ele compara o amor à carta aos Gálatas, ele fala profundamente minha Kate. E ele disse, o casamento é a escola da santificação, melhor do que qualquer seminário, melhor do que qualquer ambiente de ensino teológico. E eu concordo com ele. Ele fez muitos comentários sobre casamento, sobre vida a dois. Ele via no casamento um ambiente onde nós somos confrontados com os nossos pecados, com as nossas mazelas, e também um ambiente onde nós podíamos nos ajudar mutuamente a caminhar com Deus, ajudar-se mutuamente. E ele tinha uma família maravilhosa, amava os seus filhos profundamente, e ele os ensinou, veja bem com eles, eles ensinava e aprendia com eles, ele era humilde de aprender com seus filhos, mas também ele teve uma perca de uma filha de 13 anos, Magdalena. Madalena, ela morre nos seus braços, e no falecimento dessa filha de 13 anos, a fé dele vacilou. Isso depois do contexto da reforma. O historiador Steven Osme diz o seguinte, olhe, não sei de nenhuma outra ocasião na vida de Lutero em que ele não foi um vencedor. Ele desafiou o imperador, príncipes alemães, diversos papas, mas a sua teologia só falhou verdadeiramente quando um filho faleceu. Lutero sofreu como nunca, e ele foi capaz de dizer assim, é tão estranho saber que ela está feliz no céu, e eu tão triste aqui. Quando a outra filha, Margareta, 2 anos depois também parecia que ia morrer, ele fala, eu não vou ficar tão bravo com Deus como eu fiquei da primeira vez. Levou um bom tempo para ele voltar a confiar e amar em Deus novamente. Pastor, o senhor está apregoando um homem perfeito? Jamais. Destaco a você também erros de Lutero. Lutero cometeu erros. Lutero disse o seguinte, todo cristão sente 3 coisas a respeito dele, e você precisa sentir isso, e eu também. Somos sempre pecadores, estamos sempre nos arrependendo, e somos sempre perdoados. Se Lutero estivesse sentado aqui entre nós e ouvisse eu falar que ele teve erros, ele levantaria e diria assim, não, pastor Carlos, pecado, não é erro não, pecado. 4 coisas foram erros dele. Primeiro, ele participou na guerra dos camponeses, e ele apoiou o uso de armas para conter camponeses. Sua recomendação de bigamia secreta a Filipe. Terceira, atitude para com os judeus, que sempre foi muito negativa. E a sua linguagem em modo grosseiro, temperamento forte, grosso. Mas para o tempo dele, Deus levanta ele nesse tempo, um homem que precisava dessa casca, para enfrentar as realidades que ele assim enfrentou. E não sei se os irmãos sabem, mas muito me edificou entender Lutero com a seguinte frase, um homem de altos e baixos, uma figura que vale a pena conhecer. Lloyd Jones dizia que Lutero é um vulcão em erupção, mas ele chamava as suas depressões de noite escura da alma. E ele, numa dessas depressões, ele escreveu um hino baseado no Salmo 46, verso 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Curioso que ele escreve esse hino após um momento de uma noite escura da alma. E ele vai e começa a escrever, castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo. Com seu poder defende os seus em todo transe agudo. Com fúria pertinaz persegue Satanás.
com ânimo cruel, astuto e muito rebel, igual não há na terra. E por aí ele vai e compõe esse hino tão cantado e celebrado por nós nesses 506 anos, que nós trazemos à nossa memória princípios que iniciaram-se ali naquele momento histórico denominado Reforma Protestante. Mas, pastor Carlos, que breves lições esse legado nos dá para a gente hoje, para a gente avançar hoje como igreja presbiteriana em Manhuaçu. Eu destaco como bom presbiteriano 3. Primeiro, quando eu olho para a história de Lutero e de outros reformadores, eu aprendo que pecadores impotentes necessitam do sola Escritura. Nós somos impotentes, irmãos. Quando você lê a história de Lutero, você lê um homem que não tem todo o poder, um homem impotente, e que a palavra fez tudo, como disse ele. Um homem que involuntariamente iniciou algo, contribuiu para algo, e que no término diz: olha, eu não fiz nada, a palavra fez tudo. As Escrituras, elas nos oferecem isso. A palavra faz tudo. Talvez hoje você tenha os seus dramas familiares, talvez você tenha os seus dramas pessoais, luta com o pecado, e você pode olhar para esse exemplo que eu lhe dou, e olhar para a sua impotência, e entender que em tudo na nossa vida nós necessitamos do somente a Escritura. Em tudo. A segunda coisa que eu divido em A e B, nós precisamos de mentores vivos. Quando eu olho para Lutero, vejo-me no ministério, olho para os meus colegas pastores aqui, nós pastores precisamos de outros pastores, e pastores vivos. Lutero, ele tinha amigos, Melancton. Lutero, ele tinha amigos que ele abria o coração. Timóteo tinha Paulo, Agostinho tinha Ambrósio, Calvino tinha Busser, Beza tinha Calvino, Whitefield tinha Wesley. Quem nós temos como nossos amigos verdadeiros? Pelo menos um experiente, alguém capaz de orientar, de corrigir, de encorajar nas coisas de Deus, alguém posicionado para ficar atento à nossa vida. E eu olho para a Reforma, eu aprendo que eu preciso de mentores vivos. Mas aprendo também esse ponto B, necessitamos de mentores mortos. Como assim, pastor? Como se costuma dizer, nós estamos posicionados sobre os ombros de outros. E quando você olha para trás, nós precisamos de muitos exemplos daqueles que já venceram e deixaram um legado para mim, para você. Nós não somos o primeiro a pisar nesse território chamado ministério, vida cristã. Então eu necessito desses líderes do passado, experientes na Bíblia, focados em Deus, para me ajudar a corrigir aplicações que talvez eu esteja equivocado. Não só de um mentor vivo, mas heróis também do passado, porque o último capítulo da vida deles já foi escrito, o nosso ainda não. E a última verdade, porque eu preciso da reforma para mim avançar no caminho, a reforma continua até que Jesus retorne. Por quê? Porque a batalha pela palavra não terminou quando o protestantismo floresceu no rastro de Lutero, chegando até nós. Os nossos corações são propensos a vagar para longe daquilo que é ortodoxo. Coração nosso, disse Jeremias, é enganoso, desesperadamente corrupto. Em todas as épocas, eu preciso e você também reafirmar, guardar a minha integridade confessional, a minha submissão à palavra de Deus, e olhar para esse contexto histórico, entendendo que louvado seja Deus que operou através de homens falhos e comuns,
entendendo que também Ele opera hoje através de homens falhos e comuns, até que Cristo retorne, que Deus continue edificando a sua igreja através do evangelho transformador de vidas. Esse evangelho que é o aniquilador de pecados, esse evangelho que recupera, sem sombra de dúvida, o homem de Adão para o homem em Cristo, e fazendo desse homem e dessa mulher alguém mais parecido com Jesus, com Cristo, o nosso amado Salvador. Observe comigo um último texto, Evangelho de Mateus, apoiando-se então, lembrando do que foi dito em Salmos, no que lemos no início: um povo iria nascer e contaria para outra geração. Ali ainda não tinha se estabelecido a igreja, mas havia sim o Israel de Deus. Veja bem, Mateus capítulo 13, quando o Senhor estabelece ali várias realidades e falas acerca do reino, Ele concluiu essas mensagens tão ricas do reino de Deus, falando para mim e para você também, no verso 51 e 52, assim: vocês entenderam todas essas coisas? É uma pergunta. Responderam, sim. Só que olha o que ele diz então, concluindo aquela fala tão rica com as mensagens do reino, do seu senhorio. Por isso, todo escriba versado no reino dos céus é como um pai de família, que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Louvado seja Deus. Que nós possamos, como um bom pai de família, alguém instruído nesse tempo, tirar coisas novas e coisas velhas do nosso depósito e do depósito da história da igreja do nosso Senhor. Curva a sua fronte. Pai querido, em nome de Cristo, muito obrigado pela tua palavra. Não é um tema atrativo para os ouvidos naturais, mas sem sombra de dúvidas é um tema necessário para os ouvidos espirituais. Te agradecemos, Pai, porque o Senhor se agradou em permitir que tenhamos 3 dias desse investimento. Que o Senhor possa multiplicar tudo aquilo que o teu servo não conseguiu comunicar, tudo aquilo que foi duvidoso, que o Senhor possa esclarecer na vida dos meus irmãos. Muito obrigado pela história da tua igreja, da qual fazemos parte. Obrigado pela vida de Lutero e de outros que serviram no seu tempo, na sua geração. Mas, Pai, nos ajude a viver hoje também, apoiados na justiça de Cristo, apoiados na palavra do Senhor, apoiados na tua graça, dando ao Senhor toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus. Amém.